Olá, meu nome é Gabriel Galvão. Eu vou apresentar um pouco do ensaio não destrutivo por partículas magnéticas. É um ensaio muito utilizado para localizar descontinuidades na peça, na superfície e subsuperficiais até a profundidade de até 3 milímetros abaixo da superfície. E o ensaio ele consiste em submeter a peça ou parte dela a um campo magnético e após ele está magnetizado, você joga partículas ferromagnéticas sobre a peça que está imantada. Então essas partículas irão se agregar, aglomerar, onde há as descontinuidades. Essas descontinuidades existentes na peça irão ocasionar uma falta de continuidade das propriedades magnéticas no material. Irão gerar um campo de fuga do fluxo magnético, que segundo o princípio físico, o campo magnético ele é formado por linhas de força que se deslocam do polo norte para o polo sul do ímã. E quando há essas pequenas falhas, essas descontinuidades na peça, essas linhas de força elas contornam essa falha e formarão um dipolo magnético nesse campo de fuga, que atrairá esse pó ferromagnético, fazendo com que ele se acumule em todo o contorno do campo de fuga. Os materiais ideais para inspeção por partículas magnéticas são os materiais ferromagnéticos, ou seja, os materiais que são levemente atraídos por um ímã, como exemplo, o ferro, o cobalto e a maioria dos aços. No ensaio por partículas magnéticas, onde se aplica um pó ferromagnético junto a um campo de fuga, esse pó ele irá se acumular em todo o contorno do campo de fuga, como eu já tinha explicado antes. Mas na prática, para que isso ocorra, esse campo ele deve atingir valores adequados de intensidade. E as linhas de força do campo magnético devem ser o mais perpendicular possível ao plano formado pelos contornos da descontinuidade. Caso contrário, o acúmulo das partículas não será nítido e a detecção dessa falha, dessa descontinuidade não será possível. As partículas magnéticas, na verdade, são magnetizáveis. São partículas muito finas, são pó de ferro, óxido de ferro, partículas com características magnéticas semelhantes à do ferro, e podem ser aplicadas na peça via seca ou via úmida. Via seca, como um borrifador, um aplicadorzinho que você aperta e o pozinho cai em cima da peça, ou então via úmida, que as partículas são aplicadas em suspensão, um líquido, sendo que essas partículas que vêm em suspensão elas têm os grânulos mais finos e conseguem detectar descontinuidades menores, mas a cor, densidade, forma vão estar adequadas ao exame, entende? Dando início à metodologia que se aplica nesse tipo de ensaio, a primeira parte se dá na magnetização das peças, né? Como eu falei antes, as linhas de força do campo magnético elas devem estar o mais perpendicular possível às descontinuidades. Então, para que isso ocorra, é feito de várias formas essa magnetização, que pode ser longitudinal, pode ser uma magnetização circular, ou pode também ser uma magnetização multidirecional. Para essa indução do campo magnético são usados praticamente 3 tipos de equipamento: bobina, ioque e condutor central. No método de magnetização longitudinal, é mais utilizado por bobinas e por eletroímãs e ioque. Esse método ele busca por descontinuidades no sentido transversal à peça, porque, como eu falei, tem que ser perpendicular. O método de magnetização circular
ele pode ser feito por indução, essa magnetização pode ser feita por indução ou por passagem de uma corrente elétrica através da peça. Ele é aplicado para se observar descontinuidades no sentido longitudinal da peça. O método de magnetização multidirecional, ele combina o circular com o método longitudinal e formará um campo em todas as direções. Então ele vai facilitar a vida do inspetor, porque vai ser mais fácil visualizar as descontinuidades em todas as direções. É importante ressaltar que as peças devem ser desmagnetizadas ao fim do ensaio, porque esse magnetismo residual vai interferir depois na medição, nas partes de usinagem e corte, e também em processos de soldagem. O ensaio em si se dá basicamente com as etapas de limpeza da superfície do material, a seleção do equipamento de magnetização, a seleção das partículas ferromagnéticas e o planejamento do campo magnético, da forma com que a peça vai ser magnetizada. A aplicação de partículas e a retirada de excesso para que fique só onde há as descontinuidades no material. E depois é só observar e analisar os resultados. Existem diferentes tipos de partículas magnéticas que podem ser aplicadas a seco, visível, ou então a úmido, visível também. E também tem elas a úmido que não são visíveis à luz normal, precisando de luz negra. Elas apresentam uma propriedade de fluorescência, que aí faz com que elas sejam bem mais visíveis à luz negra, facilitando assim o processo de inspeção. As vantagens desse método de ensaio com partículas magnéticas é a rapidez e a simplicidade do método em si, em que ele é aplicado, a simplicidade de aplicação, o custo, que em relação a alguns outros ensaios de controle de qualidade, pode ser automatizado para produção em alto volume, devido também poder aplicar em peças acabadas, em peças que têm um recobrimento superficial, também se torna uma vantagem. As principais desvantagens é que o material a ser analisado tem que ser ferromagnético, né? Aquela questão que a linha de força do campo magnético tem que cruzar a linha perpendicularmente da descontinuidade, tem que desmagnetizar a peça após o ensaio, na maioria dos casos, né? E também tem que, como é que se diz, uma peça de geometria complexa tem a maior dificuldade de se determinar como é que o campo magnético vai ser aplicado na peça. Bom, então chegamos ao fim desse vídeo. Peço desculpa pelo áudio, pelas interferências e pelas essas pausas e esses cortes, porque isso foi a forma mais fácil que eu encontrei de fazer esse vídeo, porque de forma contínua não estava dando certo. Obrigado. Feliz Natal.